Vamos seguir falando de carnaval, mas com foco agora na movimentação financeira, na movimentação da economia. Nós recebemos o economista e professor da FAC São Paulo, Rodrigo Simões. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a nossa audiência da Jovem Pan. E é muito dinheiro que deve circular, professor. As projeções apontam para mais de 5 bilhões no Rio de Janeiro, mais de 6 bilhões aqui em São Paulo. Uma data muito boa para esses comerciantes, com certeza, né? Nós temos uns dados bem positivos, não só pelo Ministério do Turismo, tá, que divulgou que pelo menos o crescimento do ano carnaval deste ano contra o carnaval do ano passado é de um crescimento de pelo menos 8%, tá? Nas vendas, nos volumes, tá? De tudo que é comercializado. Então, essa é uma notícia muito boa. O que fundamenta isso, Lívia? É que hoje nós temos uma base, uma população, uma taxa de desemprego menor, tá? Você tem mais gente empregada, tá? Principalmente ali nos níveis mais operacionais, e faz com que essas pessoas tenham um poder de renda para poder movimentar. Então, uma grande notícia, principalmente nos lugares que são São Paulo, que é os que mais terão movimentações financeiras, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Esses três estados, né, ali com as suas capitais, ali e alguns seus municípios chaves, têm grande oportunidade de movimentar bem a sua economia, contribuir com o seu PIB municipal, o seu PIB estadual. Então, isso é bem legal. Então, assim, é uma festa ali que agrada boa parte da população e que também traz ali, né, toda uma celebração. E aqui a gente tem mais dados para discutir aqui, Lívia. Rodrigo, bom dia, né? Exatamente, né? Nós temos até o retorno no Rio Grande do Sul, no ano passado estava inundado, infelizmente, então, quer dizer, em âmbito nacional, né, nós vamos ter um crescimento também pelo retorno do estado, né, após as enchentes do ano passado. A ABAV, os agentes de viagem também, eles informam que nós tivemos um acréscimo nos voos, assim, que vão ser ofertados para o exterior e também internamente aqui no país. E o segredo, acho que do carnaval também, é que as pessoas se programam. Então, independente da crise, da inflação, como a pessoa se programa para viajar, compra com antecedência, então acaba tendo recurso agora para poder viajar. Bom dia. Bom dia, Marcelo. É um prazer. É isso mesmo. As pessoas elas têm que se programar. Mas aqui também compartilhando um dado, né, com toda a nossa audiência para entender, o carnaval, para as empresas em geral, há quem ganha e também há quem perde. Então, os comércios, as empresas de serviços que têm relação com celebração, com festividade, tem ali uma grande chance, uma grande oportunidade, assim como todos os anos, de aumentar o seu faturamento. Quais setores que são esses? Bares e restaurantes, transportes, como você bem disse, né, passagens aéreas, táxi, Uber, né, metrô, tudo. Esse movimento, esses setores têm grande chance de aumentar o seu faturamento neste mês de março. Por quê? Porque estão ligados diretamente. Por exemplo, você vai num shopping center em época de carnaval, o que mais enche é a praça de alimentação e as outras lojas ficam um pouco mais vazias. Movimenta também as questões de lojas de fantasia, maquiagem, serviços de estética, cabeleireiro. Então, tudo isso acaba contribuindo positivamente, né, para a economia. Essa é a parte de quem ganha. Agora, há também a parte de quem perde. Marcelo, antes da gente falar das economias ali do planejamento, por quê? Porque como é um feriado um pouco mais prolongado, você vê, começa praticamente hoje ali com alguns bloquinhos já e vai até pelo menos terça-feira o carnaval, há setores que acabam perdendo também faturamento. Por exemplo, lojas de imóveis, serviços de advogado, consultas médicas, ali segunda e terça-feira, muita gente deixa de reprogramar, ou até mesmo os médicos acabam viajando, serviços de contadores, ou seja, serviços especializados praticamente que não têm ligação com festividades. Então, essas empresas, esses setores, eles, ao contrário, acabam vendo uma queda de aproximadamente, pelo que a gente consome aqui de dados, seja dados oficiais do IBGE, a gente vê que esses setores acabam tendo uma perda de até 5% no seu faturamento. Então, por um lado, é um pêndulo, né? O ano econômico é assim, ora faz efeito positivo em alguns setores, ora faz em outro. E para poder finalizar na sua pergunta, tem que sim fazer ali o seu planejamento. Para você poder curtir ali uma festa, né? Para você poder
consumir a sua renda da melhor maneira possível, porque os preços também subiram muito, tá? Alimentação, bebida subiu muito e até mesmo estadia, Marcelo. Bom dia, Rodrigo. Considerando aí o cenário das cidades, né, das prefeituras que apostam muito no feriado de carnaval para poder movimentar a sua economia, a gente falou aí, você trouxe muito bem para nós já da questão das entradas, né, de arrecadação, o aumento, etc. Mas tem o outro lado também das despesas, o atendimento emergencial que sobe, de médicos, a questão de segurança pública e outras despesas que possam ser envolvidas. Ainda assim, a balança fica positiva para os municípios que organizam essas mobilizações durante o carnaval? Bom dia. Realmente isso é uma pergunta importante porque impacta mesmo as contas públicas, né? Como você bem disse. Quando você pega o histórico, tá, de dados, principalmente do IBGE e de outras universidades, aqui na ANAFAC a gente tem começado a estudar algumas festividades, mas a gente ainda não divulgou dados oficiais. Mas quando a gente pega dados, por exemplo, do governo, do Ministério do Turismo, a gente vê que, apesar da alta dos gastos, e até mesmo tem dinheiro público que vai para o carnaval em alguns setores para poder apoiar, né, a população, ali, distribuição de água, como o Israel mostrou tudo, ainda assim o saldo é positivo. Porque o dinheiro, praticamente, né, na economia, tá, na economia brasileira como um todo, o que acontece? Em épocas específicas, tá, o dinheiro está ali movimentando no país como um todo. Mas só que há setores que são mais beneficiados. Então, o que acontece? O dinheiro de um certo estado que não tem atração turística, ele migra para um estado que tem esse chamariz, essa atração. Então, o que acontece? O dinheiro ele passa de mão, ele troca de lado. Então, por isso que, no final das contas, o saldo acaba sendo positivo. Mas, nesse período, há também cidades que sofrem pela falta de turismo, pela baixa movimentação financeira. Então, assim, há estados e municípios que vão ter menos gastos, tá, públicos de apoio à população, de trânsito, consegue reduzir ali sua escolta de policiais, a sua equipe médica, porque geralmente as cidades acabam ficando mais vazias. E aí, em contrapartida, os estados com atração de festas, não só do carnaval, mas como outras, acaba tendo realmente que injetar um pouco mais de dinheiro, preparar o serviço público, preparar a parte de segurança, para quê? Para poder dar conta dessa festividade. Mas no final das contas, sempre fecha positivo, viu? É muito dinheiro entrando. Pois é, Rodrigo, eu acreditava que não existia almoço de graça. Recentemente me avisaram, não tem, Zé Maria, na Papuda, mas esse almoço de graça na Papuda, que é penitenciária, ninguém quer, né? Então, para que os foliões saiam, alguém está pagando, né? E os empresários reclamam muito aqui, falam de muito feriado no Brasil. Você tem uma ideia, o Brasil tem mesmo muito feriado, comparando com outros países, outras economias? Zé Maria, bom dia, também é um prazer estar aqui com você. Olha, Zé Maria, a questão do Brasil é o seguinte, aí aqui eu vou falar também com um chapéu de professor da Faculdade do Comércio, né, e também como um profissional que eu sou e também como um empresário aqui do setor de serviço. O problema do Brasil é o seguinte, para os negócios, os feriados são muito espalhados durante o ano. E isso faz com que as empresas, Zé Maria, acabem demandando mais planejamento na questão do faturamento de cada mês. Por quê? Porque a volatilidade, tá, do faturamento das empresas no decorrer dos meses na economia brasileira, ela oscila muito. Porque em março você tem carnaval, depois você tem Páscoa, aí você tem feriado prolongado, e aí você tem ali a parte do Dia das Crianças. Então, assim, geralmente seria interessante cada vez mais o governo planejar essas datas comemorativas, não trocar os dias, mas tentar planejar ou remanejar para mais um final de semana, e isso seria positivo, tá, para o empresariado brasileiro como um todo. Por quê? Porque traria mais faturamento para as empresas, tá? E equilibraria um pouco mais esse ponto econômico bem pontuado para você. Agora, é claro que o pêndulo, né, o outro lado dessa proposta seria ruim para a população. A população trabalha ali, né, 5, 6 dias por semana e acaba contando com esses feriados para até mesmo ter uma folga prolongada.
Então, assim, Zé Maria, é muito difícil equilibrar, tá, esses interesses. Há quem o empresariado vote a favor e aqui a população também fale, não, tem que ter um feriado para a gente poder curtir, viajar, movimentar o setor de transportes, por exemplo. E aí o que acontece? Se boa parte do empresariado defende uma reorganização melhor desses feriados, tá, brasileiros, assim como é que é na China. Na China, você tem uma semana em que eles celebram praticamente boa parte dos feriados no ano todo, tá? Então eles vão lá uma semana, eu falo isso com propriedade, porque tenho aqui executivos amigos, são chineses patriados para cá, eles me comentam sobre isso. E aí, o que acontece? Se você faz isso no Brasil, também vai ter setores que não vai gostar. Por exemplo, setor de companhia aérea. Porque se você faz o feriado num período só, a companhia aérea ela vai ter aquele volume de passagens só naquele período. E não vai ter aquele aumento de volumes de passagem no decorrer do ano. Então, é um equilíbrio buscar, mas a gente tem que tentar negociar com todas as partes, Maria. É a regra da vida, professor. Onde tem gente sorrindo, tem gente chorando. Onde tem gente chorando, tem gente sorrindo. E assim a gente vai seguindo buscando o equilíbrio, né? Muito obrigada pela participação. Falamos com o professor da FAC São Paulo, Rodrigo Simões. Bom carnaval, professor.